Fala aí, minha família, fala aí, nação, tudo certo? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos falar do jogo, vamos falar de Santos 2, Guarani 0. Santos que faz a sua melhor campanha na fase de grupos do Paulista desde 2020. Desde 2020 o Santos não faz uma campanha tão boa como a gente tá fazendo em questão de quantidade de vitórias. Em questão de quantidade de vitórias, o Santos, que nos últimos 3 anos, 21, 22, 23, só havia vencido 3 partidas na fase de grupos inteira do Paulista, tá? E em 2020 foi 4, né? E a gente igualando a de 2020. E outra coisa que eu acho interessante falar é que nessas 3 últimas edições que a gente só venceu 3 partidas, a gente não se classificou para o mata-mata. A gente não se classificou. Mas em 2020, a última vez que a gente fez 4 vitórias na fase de grupos paulista, a gente se classificou e a gente foi pro mata-mata do Campeonato Paulista. Então, já é meio caminho andado, podemos dizer assim. Podemos dizer que já é meio caminho andado. Então, já ajuda um pouquinho essa vitória. Antes de falar do jogo propriamente, eu quero pedir desculpas por não conseguir lançar o vídeo antes. Eu sei que amanhã o Santos já joga de novo. É clássico, né? Clássico Santos e Corinthians. Não dá muita confiança, apesar do Corinthians estar mal e estar sem técnico. Mas eu não sei ainda, velho. Eu não sei, eu vou permanecer calado porque ainda assim eu tenho receio de clássico. Eu ainda tenho muito medo de clássicos, assim. Principalmente com o Santos assim na segunda divisão. O Santos na segunda divisão é o que me preocupa mais ainda na questão dos clássicos, né? Vocês viram no clássico contra o Palmeiras. Provavelmente vocês vão ver no clássico contra o Corinthians amanhã. E muito provavelmente também vocês vão ver no clássico contra o São Paulo. Principalmente contra o São Paulo, né? Que vem de vitória, né? Ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras. Bem, vitória nos pênaltis, mas aí a gente não vai considerar isso. Vai. Vamos falar então de Santos 2, Guarani 0. O reencontro do Camacho com o Santos, né? O Camacho que saiu fora, né? Graças ao meu bom Deus, caiu fora. Aleluia, Senhor. Você é um vagabundo. Tem que ir embora de todos os clubes. Você tem que se fuder em todos os clubes que você tiver. Em todos os clubes que você tiver passagem. Você tem que tomar no seu cu. Vocês têm que tomar no seu cu. E então foi feito. Assim foi feito. Mas é incrível, né? O Camacho... Eu não achei que o Camacho jogou mal, não, viu? É que assim, é o Guarani. É o Guarani, né? Então, tipo assim... É um time pequeno, é um time de interior. Mas o Camacho não foi mal, não. É o que me deixa mais puto, né? Porque quando ele vai jogar pelo Santos, não joga merda nenhuma, não joga porra nenhuma. Aí quando vai pra outro time... Quando vai pra outro time, ele joga, né? Esses caras tem que encher a porrada neles, tem que acabar com a fuça deles, tem que passar no corredor polonês só com um pedaço de ferro, pedaço de taco de beisebol e bater nesse vagabundo. Tá, vamos falar do jogo, vamos falar de Santos e Guarani, vai. Já perdemos muito tempo. O jogo que começou, um jogo, eu diria que mais pro lado do Guarani, né? O Guarani, ele, diferente dos outros times, ele não tava com medo de enfrentar o Santos, né? A gente vê, principalmente nos estaduais, os times, quando vão enfrentar os grandes do estado, se joga mais recolhido, com medo de perder e provavelmente esperando por uma bola. O que a gente não viu nesse jogo. O Guarani foi pra cima nos primeiros minutos. Acho que o Santos tomou uma pressão desnecessária, muito desnecessária essa pressão que a gente sofreu pro Guarani. Eles tiveram algumas chances, não vou falar um monte, porque não foram um monte, foram algumas chances. O João Paulo fez seu trabalho quando teve que fazê-lo, né? Então, eu acho que esse primeiro tempo
esse primeiro tempo, tanto é que não saiu gols, né, pra nenhum dos lados, mas eu acho que o Guarani começou melhor, o Guarani começou muito melhor. O Santos foi começando a trabalhar um pouquinho mais, foi começando a chegar, mas ainda assim o primeiro tempo... Primeira parte do primeiro tempo foi só Guarani, pra mim foi só Guarani, tanto é que o Santos deu umas erradas esplêndidas de tão bizarra que foram aqueles erros, e aí o Santos foi recuperando de pouquinho em pouquinho, né? Não acho que o Santos entrou no primeiro tempo, apesar de que conseguiu recuperar um bocado, mas o Guarani ainda tinha muita presença no campo de ataque, levando em consideração os jogos que o Santos faz contra seus adversários, né? O Guarani teve bastante presença de área. Porém, no segundo tempo o bagulho mudou. No segundo tempo, o Santos foi melhor. Eu vou falar pra vocês, na moralzinha mesmo. Tava caminhando pro Guarani dominar de novo o segundo tempo. Só que a gente começou a achar bola, começou a achar espaço, as substituições começaram a surgir efeito, né? O Rainer é muito bom jogador, vem vindo muito bem, que foi o cara que fez aquele lançamento que resultou no pênalti que o Guilherme sofreu, converteu e marcou 1-0, né? E aí depois desse gol só deu Santos, irmão. Me desculpa, mas depois do primeiro gol do Guilherme só deu Santos. O Santos foi pra cima, perdeu o medo que tava do Guarani, parecia até que tava enfrentando o Palmeiras, né? Que tava com medo, mas perdeu o medo do Guarani, começou a ir pra cima, começou a correr. O Santos consegue achar o segundo gol de uma linda assistência do Morelos, que também entrou no segundo tempo. O Furk não foi bem, né? Mas Guilherme recompensou lá na frente. Os últimos jogos que, ao meu ver, ele não estava tendo tanta participação no ataque. Hoje ele fez a diferença no ataque, tanto é que fez os 2 gols da vitória, né? Então, eu acho, olhando um panorama geral, eu acho que o Santos foi melhor no segundo tempo. Sendo mais rude, mais grosseiro, eu poderia dizer que o Santos foi até melhor. O Santos foi até melhor que o Guarani, foi superior. Mas, tipo assim, falando assim, sem querer ser rude, eu acho que o Santos foi superior ao Guarani no segundo tempo, mas no primeiro tempo, pra mim, deu mais Guarani. Mas como o jogo não é de 2 tempos, o jogo... Pra terminar, o jogo tem que ter o primeiro e o segundo. E no conjunto dos dois, o Santos vence por 2-0. Vamos falar dos jogadores, vamos falar das estrelas do espetáculo, né? Vamos começar com o João Paulo, que não foi tão exigido, mas quando foi, trabalhou. Eu acho que o João Paulo, no que foi exigido, foi bem. O Aderlan é um cara que tá vindo muito bem, é um bom lateral, veio de um dos melhores times do país, né? Levando em consideração a tabela do brasileiro, que é o Red Bull Bragantino. E olha, é um jogador bem completo, tá? Tô achando um jogador bem completo. Faz ótimos cruzamentos, coisa que a gente tinha esse problemão na lateral. A gente tinha um problemão na lateral, que era lateral que não sabe cruzar. Mas agora a gente tem um lateral que sabe cruzar e tá indo muito bem, o Aderlan. O Joaquim sem comentários, cara. Ele e o João estão fazendo uma puta dupla. Estão fazendo uma dupla muito boa mesmo. Gostando muito dele. Quando ele não recompensa o ataque, né? Porque no primeiro tempo, a gente teve pouquíssimas chances, e uma delas foi com o Joaquim, né? E aí a gente vê que nosso ataque não funciona tanto assim como era pra ser. O Gil, eu vou falar um pouco do que eu falei pro Joaquim. Tá sendo uma baita dupla e tá sendo referência na defesa. Felipe Jonathan, pra mim, é um bom jogador.
esse retorno dele da lesão foi um reforço, isso do início da temporada. E pra mim é um bom jogador. João Schmidt tá deitando. O que joga esse João Schmidt é inacreditável, velho. E de novo foi muito bem. Pituca também foi bem, foi muito bem. O Otero, pra mim, ele fez um jogo um pouco mais sumido. Fez um jogo mais sumido. Mas não foi mal, não. Casares a mesma coisa. Fez um jogo sumido, mas não foi mal. O Furk. Toma cuidado, viu? Você vai perder posição, viu? Do jeito que tá indo, você vai acabar perdendo posição, viu? Eu daria a dica de você treinar um pouco mais e ter mais calma, velho. Guilherme foi o melhor em campo, né? Sem discussão, foi o melhor em campo. Jogou muito. Você foi o melhor em campo. Pela primeira vez estou falando que você foi muito bem no ataque, velho. William Bigode, ele perdeu algumas chances, mas ele apareceu bem. Eu acho que o William Bigode apareceu bem. O Kevson, tadinho dele, né? É ruim, mas ninguém esperava uma lesão daquela, né? Ele ficou 1 minuto no gramado e se lesionou, tadinho. É que ele se recupere logo, né? Aí entrou o Rainer é muito bom jogador, viu? Eu gostei muito do Rainer. Como eu venho dizendo nos últimos vídeos, se ele continuar assim do jeito que ele tá, a briga de posição entre ele e o Felipe Jonathan vai ser espetacular. O Morelos, pra mim, é o melhor atacante que a gente tem. Pra mim, seria o atacante titular nesse time. Num esquema que tem um centroavante só, pra mim, seria o Morelos o titular. E ele mostrou o porquê, né? A assistência que ele deu pro segundo gol do Guilherme foi espetacular. É digno de quem já jogou na Europa, né? E o Rincon é um jogador que vem entrado bem. Não é o mesmo Rincon de antes, né? Por causa da lesão e tal. Mas ele entra bem, não interfere negativamente. Gosto muito do Rincon. Esse foi o vídeo, esse foi Santos e Guarani. Quero pedir desculpa de novo por ter demorado. Quero pedir desculpa também por um vídeo mais curto, né? Um vídeo de só 2 minutos, porque o celular não aguenta tanto. Amanhã tem Santos e Corinthians. E independente do resultado, eu vou aparecer aqui ou no mesmo dia depois do jogo, ou um dia depois do jogo, pra falar de Santos e Corinthians. O clássico alvinegro cheio de história. Valeu, falou e é nóis!